Olá pessoal, vamos para mais um conteúdo referente à administração de medicamentos. A nossa última parte aí desse conteúdo, né? Vamos trabalhar agora a questão da via endovenosa. Então essa via endovenosa é uma via muito utilizada, né? Porque nós temos um volume ilimitado que pode ser administrado no paciente diretamente na veia. Preferencialmente, a gente vai realizar a punção desse acesso em membros superiores, evitando região de articulação para que não ocorra a dobra do catéter, né? A face anterior do antebraço, então, seria o local mais indicado para a gente trabalhar essa punção, tá? Quando que vai estar indicado, então, a realização de uma punção venosa? Quando a gente tiver necessidade de ação imediata do medicamento, então o medicamento ele entra na corrente sanguínea e rapidamente ele vai chegar no seu sítio de ação. Quando tiver a necessidade de injetar grande quantidade de volume, então lembrem, nas outras técnicas de injeção, o máximo que a gente conseguia era 5 ml numa intramuscular. Aqui você tem volumes ilimitados, podendo fazer então grande quantidade em um curto espaço de tempo. Isso serve para você hidratar o paciente, serve para você fazer, né, uma ressuscitação hídrica desse paciente quando ele perde grandes volumes. Substâncias que sejam irritantes nos outros tecidos, elas podem ser administradas diretamente na veia. E ainda a via endovenosa serve para a gente coletar exames, né, coletar o sangue para a realização de exames, né? Então, uma via aí que tem uma grande, né, utilização para a saúde. As veias mais utilizadas, então, seriam da região cefálica, né? Se usa muito isso na pediatria, então crianças pequenas a gente usa muito, né, a punção da região cefálica. Na região cervical, as veias jugulares, a jugular externa pode ser puncionada com catéter curto. Na jugular interna, aí teria que usar um catéter longo, um intracate, né? Essa região a gente vai deixar para pacientes que têm dificuldade de acesso venoso. Então, aqueles que têm uma dificuldade de acesso em membro superior, a gente pode pensar em fazer a punção da jugular externa, né? Em pacientes internados em UTI, usa-se muito essa região cervical para a punção da jugular interna no acesso venoso central. A via subclávia também é utilizada para acesso central, né? É uma técnica de punção, a gente não vai ver essa técnica aqui na semiotécnica, vocês vão ver isso lá na técnica operatória, né? Também, né, para injeção de medicamentos, alimentação por via, né, parenteral, então quando o paciente não pode usar, né, o trato digestivo para a sua alimentação ou precisa de uma complementação para a alimentação que ele vem recebendo, né, por via gástrica, a gente usa então a alimentação por via parenteral, onde os nutrientes já são administrados diretamente na corrente sanguínea, já para, né, serem utilizados. Então, aminoácidos, vitaminas, sais minerais vão compor esse tipo de infusão, né? A via subclávia também serve como acesso venoso central e para monitorar pressão venosa central, então a PVC, e, né, a instalação de um catéter de Swan-Ganz. Catéter de Swan-Ganz é um catéter que ele tem diferentes subdivisões internas, ele tem diferentes lumens, né, que vão desembocando, se exteriorizando em diferentes pontos do catéter, o que permite que, com uma mesma punção, eu tenha várias vias de administração. Então, ali eu posso usar uma via para coletar amostra de sangue, eu posso usar uma via para a infusão de dieta de alimentação parenteral, posso usar uma via para medicamentos. Então, ele tem diferentes vias em um mesmo catéter. E ele também é muito utilizado aí na terapia intensiva, né? Então, no dorso da mão, a gente pode realizar, né, a punção venosa,
Só a gente tem que cuidar com o calibre do vaso a ser puncionado. Então, se eu vou realizar a punção de uma veia do dorso da mão, eu tenho que ter um catéter, né? Seja ele o scalp, que é um catéter mais simples, ou, né, o gel, o abocate, que é um catéter mais sofisticado, com 2 peças, uma peça de silicone, né? A gente já vai ver isso mais para frente. Eu tenho que adequar o diâmetro do vaso com o calibre do dispositivo que eu tenho, né? E também o volume que eu vou injetar. Não adianta eu querer injetar grandes volumes num curto espaço de tempo numa veia muito fina. Essa veia vai romper, a parede desse vaso ela vai se romper pelo volume, pela pressão que aquele volume infundido vai ocasionar. Então, né, posso usar, né, mas tenho que sempre verificar qual é o volume que eu vou infundir, qual é o material que eu tenho disponível. Então, para pequenos volumes, catéteres de pequeno calibre, eu posso usar o dorso da mão. Para outras situações, veias de maior calibre. Então, em membro superior, veia cefálica, veia basílica, são muito utilizadas para punção. E para manter essa punção venosa, uma via venosa contínua. A veia intermediária do cotovelo, a gente deixa para o pessoal da coleta de sangue, lá para o pessoal do laboratório. Ela é uma veia fácil de funcionar, uma veia superficial, porém ela está numa região de articulação. Então, para manter um acesso venoso, né, por um tempo maior, não é indicado, porque senão a gente tira a mobilidade do paciente. Esse paciente não vai poder dobrar o braço, senão ele interrompe a infusão da medicação. Então a gente deixa, né? Ou se for fazer uma injeção única do medicamento, ou se for coletar sangue desse paciente, né? Como vocês viram na imagem anterior, as veias metacarpianas dorsais também, né, para injeção única ou, né, pequenos volumes para manter como acesso venoso periférico. Né? Então aqui vocês têm, né, a representação, né, da rede venosa de membro superior. Então, teoricamente, qualquer veia pode ser funcionada. Tá? Existem veias mais superficiais, veias mais profundas. Então, quando a gente faz o garroteamento do membro, né, a gente represa o sangue, então nós vamos visualizar esses vasos. Eles vão se encher de sangue e se tornam ou visíveis ou palpáveis. E você vai escolher, então, o melhor ponto de punção, né, sempre correlacionando o volume que eu tenho que infundir e tamanho do catéter que eu tenho disponível. Então, toda a rede venosa de membro superior é passível de punção. Membro inferior, a gente deve evitar. Tá? Então, por que não fazer? Né? Os vasos, as veias, né, das pernas, elas têm válvulas, que são essas válvulas que permitem, então, o nosso retorno venoso. Né? Como o sentido ele é antigravitacional, então essas veias elas possuem válvulas que ajudam o sangue a subir, né? No sentido antigravitacional. Quando a gente injeta um volume de sangue nesse membro inferior, volume, né, além do sangue nesse membro inferior, a gente pode, né, fazer um fluxo turbilhonado nessas válvulas. Então, o sangue e o volume do medicamento injetado podem fazer um fluxo turbilhonar. Esse fluxo pode fazer o desprendimento de um trombo. Tá? Então, a gente corre o risco aí de fazer uma embolia no paciente, a gente corre o risco de ter uma flebite, que seria então um processo inflamatório desse vaso. Tá? Então, existe a possibilidade, mas ela tem que ser muito bem avaliada. Não conseguir um acesso
em membro superior não conseguiu um acesso em jugular externa, você vai pensar num acesso de membro inferior, de forma temporária, né? Até que você substitua esse acesso periférico aí por um acesso central. Né? Se você não consegue acesso periférico no teu paciente, você vai ter que pensar em um acesso central. Então, esse acesso de membro inferior deve ser usado, em último caso, por um tempo curto. Preferencialmente, não realizar punção em membro inferior. A técnica, então, para a injeção única na via endovenosa. Primeiro de tudo, higiene das mãos. Né? Então, sempre a gente vai, né, higienizar as mãos antes de qualquer procedimento. Explicar o procedimento para o paciente. O que vai acontecer, né, no passo a passo dessa punção, para que ele saiba o que vai acontecer, não seja surpreendido e de repente acabe mexendo o braço, puxando esse braço e você acabe perdendo a punção venosa. Né? Apoiar o membro em um suporte, né, uma mesa, ou na própria cama do paciente, ou, né, um suporte de braço. Né? Garrotear, então, o garrote, ele vai represar o sangue. Então, sempre acima do ponto a ser puncionado. Né? A gente represa esse sangue para que os vasos se encham, né, de sangue e fique mais fácil a punção, porque o vaso dilata, essa veia vai se dilatar. E antes da gente realizar a punção, nós vamos palpar essa veia. Caso ela tenha alguma rigidez, a gente não deve usar aquele ponto de punção. Significa que aquele vaso ele já passou, né, por várias punções naquele ponto e se formou um tecido fibroso ao seu redor. Ela está rígida. Se você tenta puncionar, esse vaso acaba se rompendo. Faz-se a antisepsia no local, né, com algodão embebido em álcool a 70%. Né? Para facilitar a punção, a gente deve esticar a pele para fixar o vaso. Né? Muito parecido com aquilo que a gente faz na intradérmica. Então, você estica a pele no local a ser puncionado. Vai puncionar a veia com o bisel voltado para cima, então a agulha ou o catéter com o seu bisel voltado para cima, um ângulo aí entre 15 e 30 graus. Essa angulação vai depender da profundidade do vaso. Então, quando você palpa o vaso, você vai sentir a profundidade dele. Quanto mais profundo, maior o ângulo que você vai administrar. Quanto mais superficial, menor esse ângulo. Aí você vai, né, se você estiver usando uma seringa, você vai aspirar. Vai voltar sangue. Voltou sangue, você solta o garrote e pede para o paciente abrir a mão. Se for uma coleta de sangue, você termina de aspirar o volume que você precisa. Se for a infusão de um medicamento, você vai injetar esse medicamento. Tá? Então, aqui a gente está falando da técnica que utiliza a agulha. Então, seria a técnica de coleta de sangue ou de injeção de pequenos volumes usando seringa e agulha. Tá? Solta o garrote e pede para o paciente abrir a mão, né? Porque ele foi fazendo um movimento, né, de abre e fecha a mão. Isso ajuda os vasos a se encherem de sangue. E daí ele abre a mão e você aspira, se for coletar sangue, ou injeta o volume que você tem aí na seringa. Se você estiver trabalhando com catéter, é um pouquinho diferente. Então, você vai utilizar o garrote, vai garrotear o local a ser puncionado, vai fazer antisepsia de pele, vai tracionar da mesma forma e vai puncionar com o bisel voltado para cima. Quando você punciona, esse
dispositivo ele vai se encher de sangue. Aí você para de introduzir a agulha e desliza somente o catéter. Esse catéter ele pode ter aí uma validade de 72 horas, se a fixação dele for usando micropóreo esparadrapo. E essa validade ela pode se estender até 7 dias se a gente estiver trabalhando com um filme transparente. Tá? Então, uma fixação com um curativo transparente. Tá? Sempre a gente vai ter que verificar se o catéter ou se a agulha estão corretamente posicionados no vaso, porque ele vai permanecer por esse período. Então, antes de fazer uma segunda infusão, a gente deve verificar se não ocorreu, né, uma migração, se não rompeu esse vaso, se esse catéter não mudou de posição, e você, né, tem que garantir que vai infundir o volume dentro do vaso e não ao redor desse vaso no seu ponto de punção. Daí a gente verifica se tem alguma infiltração. Então, se formou algum edema ao redor, se está inchado ao redor do ponto de punção. Observa a presença de hematoma. Não deve ocorrer a formação de hematoma. Se eu tenho formação de hematoma, isso significa que o vaso rompeu e está extravasando sangue. Aí eu tenho que funcionar novamente esse paciente. Verificou tudo isso? Não tem transfixação, né? O sangue continua refluindo. Injeta o medicamento lentamente no vaso. Tá? Observa a reação do paciente. Quando eu termino a aplicação, se for uma punção única, eu retiro a agulha e comprimo o local. Se for, né, uma punção venosa que vai permanecer, eu mantenho este catéter. Né? Se eu retirar a agulha, eu faço um pequeno curativo no local e mantenho comprimido, tá, entre 3 e 5 minutos, para que não tenha nenhum sangramento efetivo. Tá? Aqui a gente está observando algumas complicações que podem ocorrer aí nessa terapia intravenosa. Tá? Então, complicações, né, que vão, né, desde o extravasamento até a formação de um tecido necrótico nesse ponto de punção. Então, nós temos que observar, né, se o catéter está devidamente inserido no vaso para que o volume que a gente está infundindo não fique acumulado no tecido ao redor desse ponto de punção. O que pode fazer, então, né, a formação de abscessos. Se for uma substância que é chamada de vesicante, ou seja, que ela tem o poder aí de destruir as células, ela pode fazer, né, um processo de necrose ao redor desse ponto de punção. Né? Além de hematoma, né, então a formação de coágulos sanguíneos ao redor, formando o hematoma, a flebite, que seria, né, a inflamação nesse vaso, infiltrações e extravasamentos. Tá? Ainda, esse ponto de punção ele pode se tornar um ponto de entrada de agentes microbianos. Então, qualquer contaminação nesse catéter ou nessa agulha pode levar a um quadro infeccioso do paciente, levando, em alguns casos, esse paciente até um quadro de choque séptico ou septicemia. Injeção de ar na corrente sanguínea pode levar o paciente a uma embolia pulmonar gasosa. Formação de edema pulmonar, né? Se tiver um grande volume de líquido num paciente que tem mobilidade reduzida. Então a gente deve evitar, né, injetar ar na corrente sanguínea. 20 ml de ar são suficientes para causar um tromboembolismo gasoso nesse paciente. Né? Então, esse ar ele vai circulando pelo organismo e ele pode chegar lá na microcirculação pulmonar, cardíaca, cerebral, levando, né, a uma complicação grave. A gente pode perder esse paciente aí por tromboembolismo. Então, na imagem vocês estão vendo, né,
uma área em que ocorreu, né, tinha uma punção venosa e ocorreu aí o extravasamento, fazendo pontos de necrose, né, e um hematoma ao redor, né, além de um edema. Né. Aqui vocês conseguem observar melhor, então, né, a equimose e o hematoma. Equimose é essa área amarelada e o hematoma é essa área mais escurecida. Mais acima, mais próximo do ponto de punção, nós conseguimos observar aqui uma área de flebite. Então, uma inflamação. Sinais clássicos dessa inflamação seriam dor, calor, rubor e edema. Isso para qualquer inflamação. Então, uma flebite, quando você observar um ponto de punção, ela vai estar dolorida, aquecida ao toque, então você vai perceber que aquela área está mais quente que a pele ao redor, vai estar avermelhada, ruborizada e edemaciada, vai ter um inchaço no local. Então, dor, calor, rubor e edema são os sinais clássicos de um processo infeccioso. Se esse paciente ele tem um catéter, esse catéter tem que ser retirado. Substituir esse ponto de punção, porque ele pode estar contaminado. Eu posso ter presença de agentes bacterianos, levando aí a um processo infeccioso. Aqui, na imagem acima, a gente vê uma área de infiltração. Eu gosto de deixar essa imagem para vocês verem, né, o quanto às vezes as pessoas são despreparadas. Um ponto de punção que foi feito provavelmente em um serviço e um band-aid. Band-aid é um curativo caseiro que a gente não usa aí no ambiente hospitalar, para pequenas situações. Então, observem o inchaço dessa mão. Então, o que aconteceu aqui? Ocorreu uma punção, entrou um volume, um soro, e esse soro acabou se infiltrando no tecido subcutâneo ao redor do ponto de punção, causando aí esse edema. E daí no ponto de punção, tem um pequeno sangramento ali, ou seja, esse volume que foi infundido infiltrou no tecido ao redor. Não teve a sua função, se a função era levar um medicamento pela corrente sanguínea, ele não vai fazer efeito, porque ele não vai ser absorvido, e perdeu-se esse ponto de punção. Então, abaixo aqui, na outra imagem, vocês estão vendo uma lesão causada por um extravasamento de um quimioterápico. Isso aqui é uma foto já em processo de cicatrização. Então, uma lesão que se formou pelo extravasamento de um quimioterápico. Aquela quimioterapia que devia correr pela corrente sanguínea acabou extravasando para os tecidos ao redor, causando um processo de necrose do tecido, então a morte desse tecido, e esse tecido teve que ser retirado. E aqui a gente já está vendo a área da lesão, então onde vocês estão vendo esse tecido se reconstituindo, é onde ocorreu o extravasamento. Aqui já está em processo de cicatrização, mas essa é uma área extensa e esse paciente vai ter que fazer enxerto de pele para poder fechar essa ferida. Então, uma causa evitável, se a gente tivesse a atenção do profissional que realizou a punção nesse paciente. Ele não se atentou e não observou que o catéter não estava na veia. E esse quimioterápico acabou sendo infundido ao redor e aonde ele se espalhou, causou esse ponto aí de necrose que está em processo de cicatrização. Então a gente tem o garrote. O que é o garrote? O garrote é essa estrutura elástica aqui que pode ser utilizada. Ela pode ser de tecido, com velcro, não é muito recomendado por questões de
infecção hospitalar. Né? Esse outro modelo aqui com lumen, né, também não é mais utilizado, tá? Porque ele fazia acúmulo de sujidade na parte interna. Então a gente tem na maioria das instituições esse garrote que ele é elástico, então ele é um tecido, ele é um elástico, né, uma borracha elástica que é passível de desinfecção. Então a gente aplica álcool 70 e pode reutilizar no paciente. Tá? Então a maioria dos serviços hoje trabalha com isso aqui. Caso você não tenha garrote e precise fazer uma punção, você pode usar luva de procedimento. Então você vai, né, amarrar a luva ao redor do local a ser puncionado para garrotear esse sangue. Aqui na outra imagem, vocês estão vendo um filtro, né, acoplado à agulha. Então, um frasco, uma agulha, um filtro e uma seringa. Esse filtro, ele retira as bolhas de ar quando você aspira o medicamento. Então, isso também é um recurso que pode ser utilizado. Quando vocês forem fazer aula prática, vocês vão ver, né, que eu vou orientar vocês a retirar as bolhas de ar que foram aspiradas junto com o líquido. Então, você tem que ficar batendo ali na seringa para tirar o ar. Se você usa esse tipo de filtro, essa situação não acontece. Então, o ar ele vai ficar retido nesse filtro. Também é uma alternativa aí para não injetar o paciente. Opa, passamos um. Vamos voltar aqui, só um pouquinho. No final eu volto ele ali. O slide anterior ele mostrava, né, os scalpes, que eles são dispositivos com uma agulha na ponta. Então, os scalpes ou butterfly, porque eles têm abas laterais. Então, aqui vocês estão vendo os catéteres de punção. Esses catéteres, eles são numerados. Então, eles têm lá 24, 22, 20, 18, 16. Tem o 14, que eu nem ousei colocar aqui na imagem para não assustar vocês, mas na aula prática lá no laboratório eu mostro o tamanho desse catéter. Então, quanto menor o número, maior vai ser o calibre desse catéter. Ele vem em duas peças, então ele vem com um catéter, essa parte branca, né, que é um catéter em silicone, todos eles têm uma base colorida, e dentro desse catéter, um mandril metálico. Estão vendo que tem uma pontinha lá? Esse é o bisel. Então, vocês vão observar, né, o bisel para cima desse catéter. Quando você funciona usando esse dispositivo, você vai puncionar o vaso, o sangue vai refluir e você vai observar nessa parte transparente. Essa parte vai se encher de sangue. Quando você punciona, você deve manter esse mandril parado e deslizar, segurando por essa base colorida, o catéter para o vaso. Então, o catéter ele é flexível e ele vai migrar para dentro da veia. E esse mandril ele vai ficar parado. Então, a gente introduz o catéter e o mandril até que tenha refluxo de sangue. Observou que encheu de sangue essa parte transparente, para de introduzir o mandril e desliza o catéter. Então, um pouquinho mais complexa essa técnica, mas vocês vão observar que depois que vocês pegam o jeito, né, acaba ficando fácil. Então, a punção ela pode ser feita com scalp ou com o Gelco Abocate, que é esse dispositivo, né, que vocês estão vendo aí na imagem. Quando a gente punciona, a gente precisa, então, né, conectar um dispositivo em Y para ter mais de uma via
para injetar o medicamento. Então, esses dispositivos, né, que são aí os Polyfix, eles são um Y, né, ele vem com uma via que se bifurca, né, e essa bifurcação ela pode ter 2 ou 4 saídas. Então, a gente pode ter aí um Polyfix de 2 ou de 4 vias, que vai ser conectado na ponta do catéter. Então, o catéter está lá, ó, ele é introduzido até que essa parte colorida fique em contato direto com a pele, e a gente conecta um Polyfix nesse dispositivo. E aí, a esse Polyfix é que a gente vai conectar o equipo de soro com a solução que foi preparada, ou a seringa com o volume que foi injetado. Então, né, isso facilita que a gente tem um único ponto de punção e 2 ou 4 vias para injetar medicação. De novo, vocês têm que se atentar. Não adianta eu colocar um Polyfix de 4 vias numa veiazinha fina do dorso da mão do paciente. Não vai ter calibre suficiente para absorver todo esse volume. O que vai acontecer? Esse vaso vai romper. Então, eu só vou instalar esse Polyfix mediante a compatibilidade. 2 ou 4 vias. 4 vias se eu tiver um vaso bem calibroso. Isso nos ajuda muito na hora de medicar o paciente. Então, lembra que eu falei do filme transparente? É esse aqui que vocês estão vendo nessas imagens. Então, aqui eu consigo observar o ponto de punção. Se esse ponto não está avermelhado, não está inchado, né, demasiado, não tem nenhum sinal de inflamação, eu posso manter essa punção. Se ele começa a apresentar sinais inflamatórios, eu devo retirar. Então, com isso, a gente mantém aí um acesso venoso por 7 dias no paciente. Se não fosse esse filme transparente, fosse então uma fixação com esparadrapo ou com micropore, nós teríamos que trocar essa fixação diariamente, então uma vez ao dia, para observar esse ponto de punção. E na hora de cola esparadrapo, descola esparadrapo, às vezes a gente acaba perdendo esse catéter, esse ponto de punção do paciente. Quando eu não tenho disponível o Polyfix, eu posso colocar essa torneirinha, que também permite a infusão de mais de um soro ao mesmo tempo. Então, ela vai ter uma via que vai ficar conectada ao catéter, 2 vias em que eu vou colocar o equipo de soro e uma terceira via que vai estar fechada. Então, aonde tiver essa aba da torneirinha, eu vou ter via aberta. Então, quando ela está voltada para cá, eu tenho uma via aberta, a outra via está fechada. Se eu quiser infundir 2 soros, eu vou conectar um equipo nessa via que está com a tampinha, girar o dispositivo para que essas 2 hastes fiquem no sentido dos equipos. E daí eu infundo os 2 ao mesmo tempo. Então, essa é uma alternativa ao Polyfix que também funciona muito bem. Um pouco mais desconfortável para o paciente. Outra situação que a gente tem aqui é o catéter central. Aqui, gente, só a título de ilustração para vocês. A punção venosa central, vocês vão ver lá na técnica operatória, bem mais para frente aí no curso de vocês. Mas é um catéter longo que vai ser inserido numa veia mais profunda que desemboca em grande circulação. Então, esses intracates, esses catéteres venosos centrais, eles podem ser inseridos na jugular interna, na subclave, que vão desembocar aí na grande circulação, permitindo grandes volumes, mais de um volume sendo injetado ao mesmo momento.
Então aqui a gente tem, né, um modelo, né, de intracate. Né? Esse modelo ele tem um porta-agulha, essa parte amarela aqui é onde fica a agulha de punção, e o catéter ele é então inserido e ele é fixado, tem que ser suturado na pele do paciente para que ele não seja tracionado. Né? E ele fica então aqui numa jugular interna, né, com essa visão aqui, e aqui, né, nesse ponto é feito um curativo, é feita uma cobertura para que isso não fique exposto. E aqui já, né, um catéter em uso. Então, um único catéter permitindo aí múltiplas infusões. Né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse tipo de situação para não fazer uma sobrecarga no paciente. Né? E para que não tenha interação entre os medicamentos que estão sendo infundidos. Tá? Mas, né, o catéter ele suporta esse tipo de situação aqui, um paciente aí que esteja inspirando um pouco mais de cuidados, né, que esteja aí em terapia intensiva. Outra função do catéter longo, né, desse intracate, seria a flebotomia. Flebotomia é, então, a dissecação de um vaso, né, e a punção diretamente nesse vaso. Então, se faz, né, incisão na pele, nas estruturas ao redor desse vaso, se localiza um vaso sanguíneo e se insere o catéter diretamente nessa veia. Né, e depois é feita, então, a sutura no local da punção e o vaso fica, né, funcionado e recebendo o volume. Né? Quando que a gente usa isso? Quando não consegue uma punção periférica, a punção, né, central é um pouco mais complicada, então às vezes a flebotomia, né, principalmente numa situação de emergência, pode ser utilizada. Às vezes um paciente queimado, que tem dificuldade de acesso e precisa repor volume rapidamente, pode-se lançar mão dessa técnica que já é um pouco mais invasiva. Né? Então, gente, né, lembrem-se que vocês vão estar trabalhando aí com agulhas, seringas, catéteres e vocês devem cuidar. Né? Então, lembrar de nunca recapar a agulha, não deixar a agulha vulnerável, sempre descartar aí no pérfuro cortante, né, para evitar o acidente. A técnica de punção e de coleta de sangue faz parte das nossas aulas práticas. Tá? Então, vocês vão ter aí, né, como recapitular isso, e eu vou fazer a demonstração e vocês vão depois, né, realizar essa técnica. De novo, anotem as dúvidas, né, que a gente tira lá na aula prática. Com isso, a gente encerra, então, o conteúdo de administração de medicamentos. Tá? Nosso próximo conteúdo teórico aí vai, em formato de videoaula ainda, acredito eu, enquanto estivermos paralisados, tá? Vai trabalhar aí com a questão de infecção hospitalar. Então, as medidas de isolamento e de precaução, tá? Que também tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo aí. Ok? Mais uma vez, fiquem bem. Até o próximo vídeo e vamos, né, logo nos rever pessoalmente para as aulas práticas. Abraço a todos, até mais.